Programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Programa Sinap no Ar, programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, recebendo novamente o advogado, professor e escritor Laerd Esteves. Já tive o prazer de ler o livro dele e eu recomendo, né? Os prestadores de serviço, acessem o livro, né? Tem o Instagram dele aqui, vai aparecer embaixo. O pessoal do rádio que está nos escutando, entre em contato pelo 419-8421-6172, né? Ou vai no Instagram dele, é Laerdio, não é Laercio, é Laerdio Esteves, tudo junto, Esteves, não é? Também não é temudo ali, né? Não, Esteves do jeito que se escreve. É isso. Então, nós vamos falar de hoje do que essa reforma tributária a gente tem que esmiuçar, trabalhar, vai mexer no bolso de todo mundo, fiquem certos disso, vai mexer, se vai desonerar, se vai aumentar, o que vai acontecer com essa reforma da Constituição em que foi aprovado agora no Congresso? Eu diria o seguinte, isso é como uma partida de futebol, nós estamos apenas começando. O que foi aprovado até agora? Só uma emenda na Constituição. Muito bem. Então, essa emenda mudou os princípios, né? Mudou os princípios e dividiu ali as competências entre Estado, União e municípios. Sim. O que vem agora, que vai ser muito importante, que a sociedade precisa participar, é da elaboração das leis que vêm da Constituição, como as leis complementares, vai ter leis estaduais, leis municipais, vai ter um grande regulamento do IBS nacional. Então, tudo isso agora vai ficar na mão do Congresso. Muito bem. O Congresso é que vai fazer tudo. Então, o jogo está apenas começando. Então, hoje eu vejo pessoas falando, isso vai ser bom, isso vai ser ruim. Não se sabe. O senhor fez uma divisão aqui para clarear entre tributos federais e tributos municipais e estaduais. Vamos começar pela União Federal. Quais os tributos que estão sendo modificados ou vão ser afetados? Tem o PIS, que é uma contribuição social, o COFINS, que é outra contribuição, e o IPI. Então, desaparecem 3 impostos federais e aparecem 2. Então, o PIS e a CONFIS reduz-se para CBS, né? Que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa é a nova nomenclatura. A nova nomenclatura. Muito bem. E desaparece o IPI e aparece o imposto seletivo, que é uma novidade. Também é uma novidade. Esse imposto é da época do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, o sonho dele era retirar o IPI e aparecer imposto seletivo. Em relação ao IPI, ele diminui aquela cascata de impostos ou sobreposição de impostos para que o produto final encareça menos nessa jornada toda, desde a matéria-prima até o produto final acabado? Isso, o IPI é dessa forma, você desconta os impostos pagos contra o imposto a pagar, lá na indústria. Sim. Com o ingresso do imposto seletivo, ele desaparece e o que todo mundo está dizendo é que esse imposto seletivo ele vai ser um imposto monofásico, ou seja, vai se cobrar apenas uma vez. Muito bem. E provavelmente com alíquotas muito altas. Por exemplo... Na venda, na ponta então? Não, na indústria. Na indústria. Ele vai ser um imposto ao inverso, vai se cobrar lá na fonte. Entendi. E aqui esse dia eu estava até refletindo, por exemplo, nós temos o uísque. Pode ser tributado com uma alíquota de 100%. E a cachaça do brasileiro? Será que vai acompanhar a mesma alíquota? Mesmo uísque? O uísque e a cachaça. Então o que eu acho? Eu acho que aqui vai ter um interesse regional, interesse local, aquela coisa Tem estado que produz, tem estado que não produz, uns produzem mais do que outros. Outros produzem em pequena escala. Então tudo isso o Congresso vai ter que refletir. Como que se tributa, por exemplo, um Johnny Walker e como que se tributa a cachaça lá de Jandaia do Sul. Pois é. Ou a morretiana aqui em Morretes. No caso dos impostos estados e municípios, nós temos o ICMS e o ISS, e vão reduzir para um único imposto. O IBS. Isso é o Imposto sobre Bens e Serviços.
E ele se assemelha ao CBS. Qual a diferença dos dois, então, CBS e IBS? Eu diria que são irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Então, um irmão nasceu em Brasília e o outro nasceu no estado. Eles têm a mesma base, o mesmo raciocínio. Só divide, são irmãos. Ou seja, um federal e o outro estadual ou municipal, né? Estadual e municipal junto. 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 Muito bem. E o que nós vamos enfrentar para frente, essa transição desse sistema? É que nós estávamos até falando daquela figura de linguagem do carro que você tem que trocar a roda, mas o carro está andando. Está andando. Então, você imagina um carro andando, tem que trocar a roda. Vai ser mais ou menos isso, ou seja, que o país não para. Não tem como estacionar e falar assim, nós vamos ficar aí 1 mês, 6 meses sem ninguém pagar imposto nenhum. Perfeito. Para tudo, aí todo mundo produzindo, e aí lá em dezembro de tal ano muda tudo. Né? Não vai acontecer, porque o Estado não pode parar de arrecadar, o Estado, a União, o município, né? Vitor, aqui eu fiz aqui um pequeno resumo. Vamos aqui, 24, 25, um ano tranquilo. Mantém o sistema anterior e o atual ainda não entra. Certo. No ano de 26, aí nós temos já uma pequena novidade. Tem 1% de imposto, mas não diz claramente qual é a base de cálculo. E esse 1%, 0,9 vai ser a título de CBS, um tributo federal, e 0,1 estadual. Então, em 2000... Incidindo sobre? Incidido sobre? A rigor seria sobre a diferença entre os insumos que você compra, o imposto pago nos insumos, contra o imposto a pagar. Então seria aí, o que o pessoal anda falando, em torno de 25%. Entendi. Mas não é rigor, isso vai depender muito de lei. Então é assim... É porque abaixo da Constituição a modificação da lei, né, da lei para poder abrigar essas modificações, acomodar na verdade, né? Vamos chamar acomodar. Foi criado, vai ser criada uma comissão, né? Uma comissão. Como é que vai atuar essa comissão? Qual é a ideia dessa comissão? Então, essa comissão seria as pessoas que vão fazer o regulamento desse tributo federal. Então vai ter representação de todos os estados, de todos os municípios. Então vai ser... Então nós temos 27 estados e o Distrito Federal. Temos aí 28 representações. Perfeito. Seria isso. Voto paritário. Ou seja... Está em discussão, vai depender da lei complementar. Por isso que nós vamos chegar. Então, não, por exemplo, você tem o voto do representante de São Paulo. São Paulo é a máquina, é o trator do Brasil, aí, a locomotiva do Brasil. 40% da economia brasileira passa por São Paulo. Vai ter a mesma, não sem questão de demérito, mas vamos dizer, o Acre. O Acre deve ser lá, está na ponta, lá de baixo da tabela. O Acre não é nem 0,5% de São Paulo. Nem 0,5%. Então, e vai ter o mesmo poder de voto para decidir sobre a questão tributária? Isso foi porque o governador lá, o Tarcísio, por que ele aderiu à reforma? Porque ele conseguiu reverter essa situação. Tá. Então, veja bem, o governador de São Paulo, do estado de São Paulo, aderiu porque ele conseguiu esse mérito. Então eles vão fazer uma mecânica diferente para que esse voto de São Paulo tenha um poder decisório maior do que de um estado que arrecada menos, né? Perfeito. Eu acredito que vai ser proporcional à população. Então, por exemplo, conforme a população tem a tomada de decisão. Muito bem, pega-se um universo de 100%, se São Paulo representa 40%, a grosso modo, isso aí o voto dele vai representar 40%, e o resto... Lá neste regulamento... Nesse regulamento, tá bom. Estados Unidos é assim, que é muito complexo lá, como é que é a eleição americana. A eleição americana, meu genro é americano, e ele me explicou, quer dizer, calmamente me explicando como é que funciona. Lá eles levam em consideração a nomeação dos delegados, que é os que votam dentro dos partidos para aquele candidato, ou nos republicanos, ou nos democratas, mas ele leva em consideração população, é uma fórmula, população, economia daquele estado. Então você vê estados americanos com 3 votos, outro estado com 10 votos, outro com 7 votos. Então você veja, ele não é paritário. Provavelmente é esse modelo que o Brasil vai adotar. Exatamente, então não é paritário. Não é paritário. E lá eles decidem pelo poder do que o Estado representa.
E nem poderia ser diferente, né, Vitor? Para pensar. Vamos supor um estado de Alagoas, não desmerecendo Alagoas, mas vamos supor Alagoas e o Paraná. O Paraná é 10 vezes Alagoas. Como que nós vamos ter o mesmo peso numa decisão nacional? Pois é. Então, e que mais mudanças nós vamos ter que enfrentar aí? Eu acho que o que é mais difícil agora, o que eu acho é a atuação do Congresso, as representações de classe. Então, por exemplo, nós que somos advogados, muito bem. Eu aqui pensando assim, nós temos aquele advogado que não tem empregados, temos aquele advogado que tem o autônomo, o o outro que tem já empresa simples, né? Isso, simples. Não tem, a tributação já é bem consolidada, é um imposto único, não é? E aquele que tem uma corporação, que é um andar inteiro, que tem 50, 60, 100 advogados trabalhando para ele. Então nós temos uma diferença dentro da nossa própria classe. Na sua opinião, você acha que, você explicou como funciona a advocacia, você acha que esses grupos de advogados devem receber a mesma regra tributária? Parece que não, né? Parece que não. Senão seria injusto, né? Seria injusto. E vamos supor hoje, na minha visão, cada cidadão você tem uma quantidade de imposto que você pode transferir para o fisco. Eu vejo, assim, vamos supor, no nosso negócio, eu falo negócio, história de advocacia. Muito bem. Vamos supor que você tem um faturamento, por exemplo, de 1 milhão por ano. Você tem os custos 500 mil. Então você tem 50% ali, vamos supor, você tem 500 mil que sobrou no seu negócio. Aí vem o pagamento dos impostos. Sim. Então se você pegar todos, será que, qual é a alíquota que comporta que você pode pagar? Você pode pagar 100% de impostos? Eu acho que você para de trabalhar no outro dia. Com certeza. Então o que vai acabar acontecendo agora nesse período? Vai ser um período de adaptação. Então as pessoas, os advogados, um exemplo, o advogado está acostumado a transferir 10% da sua receita para pagar impostos. Vamos lá. Pode subir para 12%? Pode, mas não dobrar. E isso vai acontecer com os advogados, com os contadores, com os médicos. Haverá essas reformas de forma horizontal, brinquei antes de nós gravarmos, de uma forma transversal também, porque você imagine acomodar todas as classes, todo o empresariado, todos os profissionais liberais, cada um, né? É aquela história, se você fizer uma pesquisa hoje no Brasil, perguntar para 100 pessoas se elas querem pagar mais impostos, 110 vão responder que não. Perfeito. E você sabe que está vindo também junto aqui, um pacote, junto com essa reforma, que ninguém está falando do imposto de renda. Tanto o imposto de renda da pessoa física como da pessoa jurídica, já é alto. Ele vem aí, assim, eu diria o seguinte, que os 5 impostos hoje que estão sendo extintos, seriam assim, são impostos doentes. Que eles não têm mais salvação, então estão criando esses novos. O imposto de renda, ele aguenta um tratamento. Então vai ter agora o quê? Eles vão aperfeiçoar o imposto de renda, porque eles dizem que no imposto de renda tem muito privilégio. O Ministério da Economia ele tem que fazer essa quantificação, porque se essa reforma realmente reforçar o caixa do governo, seria lógico que não tributaria mais o imposto de renda tão fortemente das pessoas individualmente, né, para liberar um pouco mais e ativar mais a economia, né? Mas vamos ver. Doutor, nosso tempo é limitado, então nós estamos abrindo essa discussão. Eu vou pedir para o senhor continuar fazendo a sua coluna. O senhor é um convidado, vai estrear conosco aqui. E dividindo esse assunto, porque daí semanalmente vamos absorvendo essas mudanças por tópicos, né? Então, perfeito. Pode ser? Pode ser, tá combinado. Doutor Laérdio Esteves, o telefone, contato com ele, 99421-6172, 41 na frente, que estamos em Curitiba. Ou o Instagram, Laérdio Esteves, ok? Ok, muito obrigado. Obrigado. Boa semana a todos aí. Voltaremos em seguida. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná.